E a paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos nos colocar de pé, fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te entregar, Senhor, esse momento de louvor em suas mãos, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, Deus. Guarda também, Senhor, aqueles que estão a caminho também, Senhor. Queremos te entregar esse culto em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Passado, a poder, no mar,
Feche seus olhos nesse momento. Esqueça de tudo que está ao seu redor. Se liga apenas com Deus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer na tua vida hoje. Deixa o céu descer.
Diácono Silvio. Diácono Wagner. Pode se assentar, amados, amém? Boa noite. Boa noite, igreja. Estou sentindo um pouco abafado aqui. Não sei se a minha voz está... Deus abençoe sua vida nessa noite ricamente, amém? Alguns anúncios para a igreja. Domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Agora pela manhã, de 8h30 até as 9h30. Estaremos falando sobre uma lição muito interessante. O pastor Ney vai estar dando essa aula aqui em cima, né, para o pessoal. E estaremos falando sobre a renovação da nossa mente e do conhecimento. Tá? O tema da lição é esse. Renovação da nossa mente e do conhecimento. Diz o texto da nossa lição. Então, você que puder estar aqui conosco, domingo pela manhã, a partir de 8h30 até as 9h30, e 10 horas o nosso culto matinal, a partir das 10 às 11. À noite, o nosso culto de louvor, de adoração, uma palavra da parte de Deus para você. A partir das 19 horas, estaremos todos aqui reunidos para adorar e louvar o nosso Deus. Terça-feira, o culto da família. Estamos com essa campanha aí. Bota aí para mim a campanha, por gentileza. Se tiver aí no programa. Agora na terça-feira o pastor não seguiu o cronograma, que seria, ele estaria falando sobre, né, está muito pequeno, coisas que todo cristão tem que parar de fazer, não é isso? Ele falou que tem que parar de falar, mas tem que parar de fazer, não é isso? Então aqui tem que parar de fazer, tá? Dia 10/7, na realidade a data ficou retroagiu porque nós tivemos um pastor convidado aqui na terça-feira. Então, se você puder participar, o pastor Ney estará pregando, falando sobre esse tema. Esperamos você aqui, estaremos orando pela sua família, pela sua casa, pedindo a Deus que faça um milagre na nossa vida, amém? Quarta-feira pela manhã, Bom Dia Espírito Santo, grupo de mulheres que se reúnem aqui, a partir das 8 horas, elas já estão aqui reunidas para orar pelos propósitos da igreja, pela nossa vida, pelo ministério. Então, se você puder participar também desse culto de oração, quarta-feira pela manhã, você será bem-vindo. E quinta-feira, o culto ao qual você está participando, estamos falando de uma caminhada de fé. Na realidade, o culto é denominado caminhada de fé. E estamos pregando aí palavras, terminamos já aquela nossa jornada falando das pedras, removendo pedras, e estamos agora seguindo palavras que Deus tem falado aos nossos corações, mas não deixando de caminhar até alcançar o alvo, que o nosso maior alvo é a nossa salvação. Amém, amados? Não deixar de caminhar com Cristo Jesus. Esses são os nossos anúncios. Não sei se tem algum anúncio aí de plantão. Culto jovem, sábado agora. Sábado agora nós temos aí uma novidade, que é o Arena Team. Na realidade, esse Arena Team foi criado para atender os jovens, né, que estão na pré-adolescência, seu filho que tem 9, 10 anos, 11, 12, é aquela galera que a gente vê que já está na igreja aí movimentando, já trabalhando. Já notaram que as meninas aí de 10, 11, 12 anos, e tem alguns meninos também que já estão movimentando aí dentro da igreja, e o Rogério, ele criou esse Arena Team Jovem aí para realmente reunir esses jovens. Vai ser 3 horas da tarde, esse Arena Team Jovem, e a partir das 18 horas já é o Arena JPEG, não é isso? Nós teremos 2 convidados aí, eu não me lembro agora de cabeça o nome dos convidados, não sei se tem aqui o anúncio, se vai ser jogado aqui, mas nós teremos uma pessoa que vai estar aqui dirigindo louvor, louvando, adorando o nome do Senhor, e teremos um pregador que eu estou lembrando agora, que é o Neemias Araújo. Não é o pastor Neemias, não é isso? O nome dele é Neemias Araújo mesmo, do jovem. Ele vai estar pregando a partir das 18 horas. Eles estarão aqui reunidos para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Esses são os nossos anúncios, né, de praxe. E agora nós vamos fazer o nosso ofertório.
Você recebeu um papelzinho, a Margarete deu um papel na sua mão? Quem recebeu o papelzinho? Um pedido aqui. O que eu coloquei aqui nesse pedido nessa noite? O que você está precisando? Tá? Quando eu coloquei aqui uma pergunta, o que você está precisando nessa noite? Claro que você não veio aqui para só ficar pedindo a Deus, né? A gente não é interesseiro ao ponto de vir para o culto para pedir, só pedir. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos pedir, não é isso? Pedir o quê? E dar-se-vos. A palavra diz, dar-se-vos-á. Batei na porta e a porta será o quê? Aberta. E aí eu coloquei aqui, o que você precisa? O que você está precisando nessa noite? Eu coloquei algumas palavras aqui, que vai estar inserida dentro da minha mensagem hoje. Você está precisando de poder, virtude? Tá? O tema da minha mensagem é o que é o Evangelho? É uma pergunta, tá? Para você refletir. O que é o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho do Reino de Deus? A gente já ouviu falar de Evangelho, e Evangelho significa uma boa notícia, ou seja, uma boa nova. Isso é Evangelho. A gente entende dessa forma. Mas beleza, o Evangelho é a boa nova. O Evangelho é uma boa notícia. Amém ou não amém? Se o Evangelho é uma boa nova, se o Evangelho é uma boa notícia, eu vou estar pregando sobre isso nessa noite. Mas eu pergunto para você, nesse pedido teu aqui, para tu marcar com um X, não sei se você tem caneta, mas o que você está precisando nesta noite? Entendendo que nós vivemos o Evangelho do Reino. O Reino de Deus está entre nós. Você acredita nisso, que o Reino de Deus está entre nós? Você acredita que Jesus Cristo está aqui nessa noite? Para te abençoar, para falar com você? Então, o que você está precisando? Eu quero aguçar a tua fé, a você pedir aquilo que você precisa. E de repente você pode estar precisando de poder. Quando é poder, não é poder sobrenatural, não é você voar, não é desaparecer de um lugar, aparecer no outro, não é isso não, tá? Não é nada disso, não é nada mirabolante. Poder, quando eu falo, é virtude, virtude de Deus sobre a tua vida. De repente você está olhando para a sua vida e fala assim, ô diácono, eu preciso de virtude sobre a minha vida. Eu quero virtude sobre a minha vida. Eu necessito de virtude. Diácono, eu preciso de vida, e vida em abundância. Eu preciso dessa vida. Eu preciso de transformação. Eu preciso que a minha vida seja transformada pelo poder do Evangelho. Eu preciso de verdade, porque de vez em quando eu conto as mentirinhas aí. Eu falo as mentiras, e eu preciso que a verdade faça parte da minha vida. E vocês sabem que a palavra de Deus ela é o quê? Ela é verdade. Eu preciso dessa palavra, que é a verdade. Eu preciso de amor. O amor, ele tem que estar sobre a minha vida. Eu tenho sentido uma falta de amor pela obra, uma falta de amor pelo próximo, por alguém. Eu preciso de salvação. Salvação da minha vida, salvação do meu marido, salvação dos meus filhos, da minha casa. Tá? Eu preciso de libertação. Eu preciso de fé. Eu preciso de paz. Preciso de perdão ou de graça, que a graça é o favor imerecido. Então, eu não sei qual é o teu pedido nessa, de repente você precisa de 4 itens desse aí, 5, ou precisa de mais de um só, ou de repente você pode falar assim, ó, diácono, eu não preciso de nada disso, a minha vida está 100%. Tem alguém aqui nessa noite que está 100%? Eu não preciso de nada, nada. Né? Tudo isso aqui eu tenho virtude sobre a minha vida, eu tenho vida e vida em abundância, já fui transformado, a verdade faz parte da minha vida, o amor de Deus, ele enche o meu coração, salvo eu já sou salvo, a salvação é certa, tá? Libertação, já sou liberto de todos os vícios, de qualquer coisa, tá? Fé, eu sou uma pessoa de fé, então eu vou falar hoje para você o que é o Evangelho, com base nesse pedidozinho aqui que eu preparei para você marcar o que você precisa. E no final, nós vamos estar orando. Eu vou estar te chamando aqui, né? E tanto é que eu não coloquei para te constranger, não, tá? Você não precisa colocar nome, se identificar. Você só precisa marcar um X, ou de repente vou marcar só na minha cabeça.
não tenho caneta, mas eu preciso disso aqui, ó, Wagner, eu preciso de perdão, preciso perdoar. E de fato, vamos entender, iniciando a mensagem de hoje, o que é o Evangelho. Então, abra a tua Bíblia, lá no Evangelho, nada melhor para falar do que é o Evangelho, do que abrir aonde? Em um dos Evangelhos. Abra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, versículo 35 a 38, não está aqui, eu não coloquei, mas nós vamos acompanhar na Bíblia. Nada melhor para a gente entender o que é o Evangelho do que ler os Evangelhos. Vocês sabem quantos são os Evangelhos? Vamos lá, qual é o primeiro Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e o quê? Então são 4 Evangelhos, não é isso? E os Evangelhos, eles contam a vida, né, a trajetória de Jesus Cristo aqui na Terra, quando ele veio e esteve entre os homens. Fala sobre essa trajetória. Deus usou ali os evangelistas para escrever, através do Espírito Santo receberam a revelação pela graça de Deus, e eles escreveram toda a trajetória de Cristo Jesus. Ele diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35 até o 38, diz assim a palavra: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, né, deles e pregando o Evangelho do quê? O que Jesus Cristo fez? Ele pregou o quê? O Evangelho e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão, ele teve grande compaixão deles. Olha só, gente, Jesus Cristo, ele olhou para aquela multidão e ele teve o quê? Uma grande compaixão deles, porque eles andavam desgarrados, eles andavam errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse os seus discípulos, a seara, isso foi o que Jesus disse para eles, chamou os seus discípulos e disse assim, a seara ela é o quê? Realmente grande, mas poucos são o quê? Os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua o quê? Seara. Amém, amados? Essa palavra, Deus, fala aos nossos corações nessa noite, ó Pai. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ó Pai. Ela serve para os nossos dias atuais, ela fala conosco hoje, como falou no passado, Senhor. Eu peço que o Senhor revele essa palavra a cada um de nós nessa noite e nos ensine a ser homens e mulheres de Deus melhores, ó Pai. A ser pessoas melhores, a ser homens e mulheres fiéis a Ti, ó Pai, que de fato abrace esse evangelho do reino, ó Pai. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus e todos digam amém. Então, amados, deu para entender só na leitura? A própria palavra de Deus, ela não precisa nem muita coisa para ser explicada, porque ela já explica tudo. Ela já fala o que é o Evangelho. O Evangelho é isso aqui, o Evangelho é Jesus realizando milagres no meio do povo. O Evangelho de Jesus, ele veio para trazer uma novidade, ele veio para trazer uma boa nova. Então a palavra Evangelho, no grego, significa simplesmente boa notícia. Fala para o teu irmão. A palavra evangelho significa uma boa notícia no grego. Tá? Tem um termo no grego, mas eu não vou falar. Tá? Significa, traduzindo, uma boa notícia. O evangelho é uma notícia muito boa. Fala para o teu irmão, uma notícia muito boa, o evangelho. Fala para ele. Tá? É uma boa notícia, mas também é uma notícia muito boa. Paulo usa a expressão lá em 1 Coríntios 1,18. Coloca aí para mim, por gentileza. 1 Coríntios, depois volta nessa... Ele diz assim, porque a palavra da cruz é o quê? Para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Poder de Deus na minha vida e na tua vida. Então o evangelho para Paulo representa a palavra cruz, porque ele fala ali, porque a palavra da cruz, ela é loucura. Para as pessoas aí fora, quando olham a minha vida e a tua vida, eles acham que nós somos loucos, não é isso? Quem é que já foi chamado de louco? Nós fomos chamados de louco, porque as pessoas olham para a nossa vida e não entendem o projeto que Deus tem preparado na minha vida e na tua vida. E elas acham que nós somos loucos. E Paulo já dizia isso lá para Coríntios, que a palavra
né? O evangelho é a palavra da cruz. Ela é loucura. Mas para nós que temos a salvação em Cristo Jesus, ela é poder de Deus na minha vida e na tua vida. Isso aí é o evangelho. Eu quero dizer para você que além de ser uma boa notícia, a boa notícia, sabe qual é a boa notícia? É que Jesus veio nesse mundo, ele morreu na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida, e nos trouxe salvação. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Fala, teu irmão, a boa notícia é que Jesus ressuscitou, é que Jesus Cristo hoje ele vive, Jesus Cristo hoje ele reina para todo sempre, e nós temos a certeza que através dessa ressurreição de Cristo, nós temos vida juntamente com Ele. Essa é a boa notícia. E se eu estou aqui nessa noite, amados, se eu estou nesse lugar nessa noite, se eu vim para cá, para adorar, para exaltar, para ouvir uma palavra, é uma palavra de vida. É porque eu entendo que Jesus Cristo está aqui hoje, agora, na pessoa do Espírito Santo, falando no teu coração. Ele tem algo para realizar na minha vida e na tua vida. Esse é o Evangelho. É a palavra da cruz. É poder de Deus para a minha vida e para a tua vida. O Evangelho de Cristo crucificado, a sua obra consumada na cruz, o Evangelho trata de Cristo na cruz. Por isso que eu coloquei na minha primeira imagem, a cruz está vazia. A cruz não está com Cristo lá preso. Ele ressuscitou. Muitas das pessoas pensam que o Evangelho foi só a trajetória de Cristo Jesus aqui, que foi contada pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, o Evangelho não foi só isso aqui não. O Evangelho é hoje, é agora. O Evangelho não foi só no passado não. O Evangelho está no nosso meio. O reino de Deus está sobre nós. O reino de Deus, muitas vezes a gente levanta a nossa voz em oração e fala assim, venha o teu reino, Jesus. Seja feita a tua vontade, porque Jesus está entre nós. Jesus, ele reina entre nós. O Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você. É isso que é o reino de Deus. O reino de Deus não foi só isso aqui. O reino de Deus não foi só o que está escrito. A palavra de Deus, ela nos orienta. A palavra de Deus nos sustenta, nos alimenta, nos direciona a continuar, a prosseguir. Por isso que Deus deixou a palavra revelada, para que eu não viesse a desfalecer, para que eu não viesse a murmurar, mas para que eu viesse a me pautar pela palavra, por tudo o que aconteceu. E Jesus Cristo falou que nós faríamos coisas maiores ainda, no nome dEle. E a gente vai ver isso aqui agora. Porque, amados, bota o primeiro slide ali. Se você morresse esta noite, você teria certeza que você iria para o céu? Vamos supor que se você soubesse que hoje à noite você vai morrer. Deus anuncia-se como anunciou para o profeta. E ele clamou o Senhor. Quem foi o profeta? Que através do rei, na realidade, através de um profeta, Deus revelou que um rei iria morrer. Qual é o nome do rei? Rei Urias. E ele clamou ao Senhor. Se você soubesse, será que você teria certeza da sua salvação? Que você estaria com Deus? E ficaria tranquilo? Ou não? Porque eu tenho me preocupado um pouco com o evangelho que nós vivemos hoje atualmente. Esse evangelho que está mascarado, que o inimigo ele tenta implantar dentro da igreja, das igrejas. Ele tenta mascarar, e não é o evangelho que a palavra de Deus me fala. Por isso que eu coloquei ali. Será que nós temos a certeza? Tem pessoas ainda que falam, não, eu tenho certeza. Uma vez salvo, salvo para sempre. Será que seria isso mesmo? Uma vez salvo, salvo para sempre? É salvo, você foi salvo. Mas nós temos que manter a nossa salvação. Existe uma manutenção da minha salvação e da sua. E o evangelho é isso. O rei Davi, olha como é que eu peguei o Salmo 23, que ele diz assim, ó. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Olha o que Davi falou. E habitarei na casa do Senhor para todo o quê? Eu sublinhei ali. Olha a certeza de Davi. Davi ele olha para Deus e fala assim, ó, a tua bondade, Senhor, e a tua fidelidade vai me acompanhar aqui na terra, todos os dias da minha vida. Mas eu habitarei. A minha vontade, Senhor, é habitar na tua casa. Mas habitar para todo sempre. Vocês sabem que nós não somos, o nosso corpo ele vai morrer, mas Davi sabia disso também, mas ele falou assim, ó, a minha vontade
é habitar na tua casa para todo sempre. Que casa seria essa? Seria somente um templo? Não. É habitar eternamente com Deus. A vontade de Davi era habitar para sempre com Deus. E eu acredito que nós vamos habitar para sempre também com esse Deus. Porque Ele vai nos resgatar. Se eu não morrer, Jesus Cristo voltar, eu estarei com Ele. Você acredita nisso? Diga amém. Você crê nessa palavra, nessa boa notícia, nessa boa nova? E isso é o Evangelho. E a igreja hoje, ela não tem se atentado para isso. Quando eu falo algumas pessoas dentro da igreja, não se atentam para essa boa nova. E o Evangelho é isso, o Evangelho é boa nova, uma notícia boa. Muitas das vezes nós apresentamos o Evangelho, o nosso papel é ser portador do Evangelho, é apresentar a boa nova de salvação. Quando você compartilha com as pessoas sobre o Evangelho, você lança a palavra, você fala de Deus para essa pessoa, você quer alcançar aquela vida, porque aquela vida não conhece a boa notícia, ela não conhece a boa nova, mas quando ela passa a conhecer a boa nova, ela se converte a Jesus. Mas que boa nova seria essa, meu amado irmão? O que seriam essas boas novas? Porque o Evangelho é isso, é uma boa notícia, uma boa nova. O Evangelho é cruz, nós entendemos que é cruz o Evangelho. Cristo ressuscitou, isso é o Evangelho. Ele vive hoje, Ele reina. E você evangeliza, você prega a palavra, mas será que a nossa vida tem dado testemunho para isso? Você poderia citar aí, para mim, algumas palavras que expressam a realidade do Evangelho? De fato, porque o Evangelho é boa nova, mas que boa nova seria essa? Está na tua mão aí, a boa nova. Fala para o teu irmão, a boa nova, as boas novas estão nas tuas mãos. Pega um papelzinho pedido, olha aí, ó, a primeira boa nova é virtude. Fala para o teu irmão, a primeira boa nova é virtude. A segunda boa nova, boa notícia, é vida. A terceira é transformação. A quarta é verdade. Isso é boa nova. A boa nova também que Jesus deixou foi o amor dele. Foi a salvação que ele nos trouxe. A libertação, a fé, a paz, o perdão e a graça. E é disso que eu quero falar nessa noite. A igreja hoje não recebe porque não entende essa verdade. Mas você nessa noite está podendo compreender essa verdade. Que a palavra de Deus, ela revela isso na minha vida e na tua vida. Então o Evangelho, ele é poder. Fala para o teu irmão, o Evangelho é poder. É virtude. Olha o que diz aqui em Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, o que os 70 voltaram? Dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhe, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos aonde? Olha o Evangelho aqui, gente. Isso aqui é Evangelho. Evangelho é poder. Evangelho é virtude. Lá em Atos dos Apóstolos, o que Jesus falou para os discípulos? Quando ele estava sendo assunto ao céu. Ficai aonde? Em Jerusalém. Vocês receberão o quê? Poder. Ao descer sobre vós o quê? Receberão virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem quer esse poder, diga amém. Quem quer virtude sobre a tua vida, diga aleluia. Então a primeira coisa que o Evangelho nos oferece é poder. Jesus Cristo nos trouxe essa autoridade. Os discípulos aqui ficaram maravilhados, alegres. E quantas vezes você já foi na casa de alguém orar, alguma vez na sua vida, e você orou pelaquela vida, profetizou e teve uma boa notícia que a enfermidade sanou, que a pessoa foi curada. Alguém já teve essa experiência aqui? De orar por alguém e depois ter o testemunho falando que Deus usou as tuas mãos naquela oração. Ele me libertou, me transformou, mudou a minha vida através do teu testemunho. Sabe o que é isso? É virtude de Deus, é o Evangelho sobre a tua vida e sobre a minha vida. Isso é o Evangelho, é poder. O Evangelho também, eu vou correr um pouquinho, que é vida. João 10, 10. Olha o que diz aqui, ó. O ladrão não vem senão para roubar, matar e o quê? E eu vim para que tenha o quê?
e tenham com abundância. Então, a outra coisa que Jesus Cristo veio trazer para a minha vida e para a tua vida, uma boa notícia, é que Ele veio te trazer vida. Ele veio te trazer uma vida abundante. Não essa vida que o mundo vive aí fora. Não é essa vida, não. É uma vida diferente. É uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida de felicidade, de gratidão a Ele. É essa vida que é a vida dele que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Jesus declarou que veio para nos dar essa vida, amados. Muitas pessoas têm medo até da morte. Tem medo de morrer. Sabia que tem gente que tem medo de morrer? As pessoas andam com medo na rua. Hoje mesmo lá em casa, foi uma tribulação tremenda. Já viu quando a pessoa vem na tua casa e ela traz uma tribulação também? Você tem que repreender. Porque as pessoas elas têm medo. Estão batendo na porta, meu Deus. É um ladrão. É alguém que vai me matar. Eu vou morrer. A gente teve medo da morte porque Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Não é essa vida aqui nessa terra, é uma vida eterna, uma vida abundante. Muitas pessoas têm cometido suicídio. Sabe que mês passado, acho que foi o mês da prevenção contra o suicídio. Quem acompanhou isso? A campanha de prevenção contra o suicídio. Porque tem muitas pessoas se suicidando, tirando a própria vida, por uma depressão, por algum problema, porque elas de fato não conhecem, elas não vivem a plenitude da vida do Evangelho de Cristo Jesus. E eu entendo que você nessa noite, você tem essa plenitude, você vive essa plenitude da vida que Jesus Cristo trouxe através da boa nova, do Evangelho, da boa notícia. Nós estávamos separados pelas nossas transgressões, mas Jesus Cristo Ele veio nos unir a Deus novamente, nos religar a Deus e nos dar a vida eterna. Terceira coisa, transformação. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, o quê? Eis que tudo se fez o quê? Novo. O Evangelho é transformação de mente. Nós vamos estar falando disso no domingo pela manhã. Evangelho, na escola bíblica, é mente transformada, é mente preparada. Mente transformada é uma mente preparada, é uma mente que não aceita qualquer coisa, é uma mente que discerne, que tem o discernimento de espírito. Isso é renovação de mente. E a renovação, amados, da nossa mente só vem através da transformação da nossa vida, através do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, através do Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você. E nós temos que buscar isso, a transformação. O homem deixa os vícios por meio da transformação do Evangelho. Nenhum profissional que trabalha com comportamento humano é capaz de fazer uma transformação na tua vida. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele transforma, Ele endireita, Ele muda o pensamento do homem, Ele transforma a tua vida, Ele muda a tua história. O Evangelho, amados, ele também é verdade. Olha o que diz lá. Esse eu não coloquei versículo, tá? É verdade. O que é verdade? A verdade é a palavra de Deus. A palavra é verdade. Lá em João capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com quem? Com Deus. O verbo é a palavra, é Jesus, Ele é a própria palavra, Ele é o próprio Evangelho, Ele é a própria boa nova na minha vida e na tua vida, e é através da verdade, amados. Nós não podemos viver uma vida de mentira, nós não podemos viver uma vida enganando as pessoas, porque nós somos transformados pelo poder do Evangelho, pela verdade, e a verdade ela faz parte do Evangelho. Jesus é a verdade absoluta, não pode ser comparada com as vãs filosofias aí desse mundo. Tem pessoas que se apegam a filosofias, a palavras, a filósofos, mas na verdade elas estão presas no homem. Nós temos que estar presos em Jesus. Ele é que nos prende com o seu amor, com a sua graça. Eu quero ser prisioneiro de Cristo, não prisioneiro das vãs filosofias dos homens. Amém ou não amém? O Evangelho também, ele é amor. Fala para o teu irmão, o Evangelho é amor. Você sabia que o Evangelho é amor? E que amor seria esse? Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Ele prova que em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Nós não merecíamos nada.
nós éramos desprezados, mas Jesus Cristo, através do sangue dele, Deus mandou o seu Filho e nos purificou. Isso foi o maior ato de amor de Deus para a minha vida e para a tua vida. Enviar o seu único Filho, abrir mão dele, da majestade do seu Filho e enviar ele como homem para morrer pela minha vida e pela tua vida. Isso é a maior prova de amor. Deus prova o seu amor para comigo e contigo, mostrando que envia seu Filho para que nós venhamos a ter vida eterna. E isso é a maior prova de amor. João, primeira epístola de João, diz também algo interessante. Nós o amemos a Ele porque Ele nos amou o quê? Não tem como. Nós amamos a Jesus Cristo, a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Foi a maior prova de amor. E diz assim, ó, João, e dele temos este mandamento. Qual é o mandamento dele? Que quem ama a Deus, ama também o quê? Será que nós vivemos isso hoje? Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, eu te amo. Em Cristo Jesus, claro. Hoje a gente é muito preso a... né? Mas será que nós amamos o nosso próximo? De fato? Se Ele nos amou primeiro, Ele... Por isso é que nós amamos a Deus e dizemos, levantamos a mão, Senhor, eu te amo. Mas não amamos o nosso próximo. E a palavra diz lá no versículo 20, que não está aí, entre o 19 e 21, que se eu falo que amo a Deus, que não vejo e odeio meu irmão, eu sou o quê? Mentiroso. Eu não amo meu irmão. Que é Deus que você não vê. Você diz que ama e o teu irmão está do teu lado todo dia, olhando para a tua cara, pisando no teu pé. Você não ama e ele deixa um mandamento. Quem me ama, quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Então esse amor, ele veio com o Evangelho, a Boa Nova. Jesus Cristo trouxe essa forma de amor. Salvação, Lucas 19, 9 e 10. Olha o que diz aqui, ó. E disse-lhe Jesus, hoje veio o quê? Salvação a esta casa. Quem quer salvação sobre a sua casa hoje? Diga amém. Quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Hoje está chegando salvação na tua casa, na tua família, na casa dos teus vizinhos. Profetiza isso. Hoje vem a salvação sobre a minha casa. Pode ter alguém lá que não é salvo, que você está orando, mas eu quero te dar uma boa nova, uma boa notícia para você. Ore a Deus, peça a salvação sobre a tua casa nessa noite, que a salvação, ela vai chegar, ela já chegou sobre a tua casa. Você acredita nisso? Diga amém. Porque ele disse isso para Zaqueu. Zaqueu, hoje a salvação chega à tua casa. Ele falou, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas às vezes tu pode olhar para trás, para a tua casa, para a tua família. Como eu olho para mim, eu tenho pessoas da minha família, o meu próprio pai e outras pessoas também da minha casa, da minha família, que tu olha para a vida, para trás, tu olha assim, para a vida daquela pessoa, uma vida toda torta, que você olha assim, não há salvação, mas Jesus, amados, através da minha vida e da tua vida, Ele leva a salvação através da tua vida na tua casa, através da tua oração, através do teu testemunho, através da tua fé, amados. Tenha fé, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito na salvação, eu creio que Jesus vai salvar a vida do meu pai, vai salvar a vida dos meus parentes que não conhecem a Cristo. Eles olham através da minha vida, do meu testemunho. Eles veem Deus. Nós não podemos acreditar. Muitas promessas já estão se cumprindo sobre a minha família. Eu tenho visto. Uma foi a minha mãe. Se olhasse para a vida dela, uma vida toda torta, de bebedice, de vício. E Jesus realizou a obra sobre a vida dela. Agora trouxe o meu padrasto junto com ela. Está acompanhando. Olha a promessa de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É promessa, mas nós precisamos acreditar na palavra. Nós não temos que olhar a Bíblia, o texto como simplesmente letra, mas como algo real na minha vida e na tua vida. A salvação está sobre a tua casa nessa noite. Nós estávamos perdidos, amados,
E Ele nos achou. Jesus Cristo te achou, Ele te resgatou, Ele te buscou de um lamaçal de pecado e te deu salvação. Olha o que diz em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser o quê? Salvos. Amados, a salvação só vem através de Cristo Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra ponte, não tem o pontífice. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É através de Jesus. E Ele nos trouxe essa boa nova, a salvação. Jesus Cristo nos trouxe libertação. Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha o que diz também em Efésios 2. Abra a tua Bíblia que eu não coloquei ali. Efésios 2. Abra lá em Efésios. Vamos mexer um pouquinho a Bíblia, para a gente entender o que diz Efésios. Capítulo 2, versículo de número 1, ele diz assim, ó. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz a palavra, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos o quê? Salvo. Amém, amados? Olha o que Jesus Cristo fez, olha a trajetória. Foi assim com a tua vida? Com a minha vida foi assim. Eu acredito que com a sua vida também foi a mesma coisa. Então Ele nos trouxe libertação, Ele nos trouxe fé. Fala com o teu irmão, fé. Fé é um dom de Deus. Precisamos crer no Evangelho como fez o pai do filho que era endemoniado. Isso aqui me chamou muita atenção. Olha o que diz em Marcos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao quê? E logo o pai do menino chamando com lágrimas disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Isso aqui me chamou muita atenção. Ajuda na minha ou a minha incredulidade. Olha como é que esse texto é tremendo. Porque o evangelho do reino, as boas novas, a boa notícia é fé. Jesus Cristo trouxe fé para esse homem. Ele declarou que ele era incrédulo. Eu não sei que de repente você está aqui nessa noite, mas de repente você pode estar pensando, eu não tenho fé. Eu não acredito nas promessas, porque essas promessas não têm se cumprido na minha vida. Eu não tenho visto nada acontecer. Por isso eu tenho ficado um pouco incrédulo. Mas eu quero falar para você nessa noite que esse homem, o pai do filho que estava endemoniado, Jesus falou para ele, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Aquele que tem fé, é possível todas as coisas. E logo o pai do menino, ele falou o seguinte, Jesus, me ajuda, porque eu sou incrédulo, eu não tenho fé. E Jesus, vendo a multidão concorria com aquele homem, respondeu, espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Amados, olha isso aqui, eu não tenho visto isso dentro das igrejas. Você tem visto isso aqui dentro das igrejas? Espírito mudo e surdo, sai dele agora. Não é brincadeira não, gente. Olha o que era o Evangelho. O Evangelho é cura. O Evangelho é fé. O Evangelho é salvação. O Evangelho é amor, é verdade, é transformação de vida. É vida em abundância, é poder, é virtude. O que tem acontecido com a nossa vida nos dias atuais? Que nós não temos vivido isso. Qual é o problema? Será que o problema está em Deus? Que eu acredito que não é. Porque Ele é perfeito. Ou está em nós? Não adianta apresentar um evangelho para as pessoas racionalista. Sabia que muitas vezes nós queremos apresentar para as pessoas, eu até mesmo como membro da igreja, como diácono, às vezes eu quero apresentar um evangelho racional. Esse evangelho racional salva alguém? Liberta alguém?
cura alguém? Esse homem aqui não era um incrédulo. Ele era um incrédulo. Não adianta recebermos ou apresentarmos um evangelho racionalista se o ouvinte não crê na mensagem que é pregada. Nós precisamos buscar mais de Deus, porque Deus, amados, Ele quer te usar, Ele quer usar a tua vida, a minha vida. Ele quer fazer de você um instrumento dEle, que vai entrar um incrédulo aqui nesse lugar e vai ouvir a palavra, a pregação, mas ele não vai acreditar. O inimigo vai tampar o ouvido dele, não vai acreditar, mas vai chegar um momento que você vai chamar ele e o Espírito Santo vai pegar ele de uma certa forma, vai conduzir ele até aqui na frente e ele vai aceitar Jesus, ele vai ser salvo, ele vai ser curado pelo poder do Evangelho de Deus. Não adianta a gente querer incutir um Evangelho racional, um Evangelho, como eu posso dizer, um Evangelho que não é prático, um Evangelho que é só letra. Não, o Evangelho é isso, é graça, é bondade. O Evangelho é misericórdia, é fidelidade, é você se abrir para as pessoas, é você aceitar as pessoas do jeito que ela é, claro, aceitar recebê-las, mas não viver aquela mesma vida, ela vai ser transformada, impactada. O Evangelho, amados, ele além de fé, ele é paz. Eu tenho notado que as pessoas perderam a paz. A paz quer dizer tranquilidade e equilíbrio. Fala para o irmão, tranquilidade e equilíbrio. Sabia que falta crente equilibrado? E crente com tranquilidade, com equilíbrio. Olha o que diz em João 14, 27. Deixe-vos a minha paz vos, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se o quê? Se atemorize. Olha o que Jesus Cristo falou para os seus discípulos. Momentos antes dele passar pelo Calvário. Preparando eles. Fiquem tranquilos. Eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Tem muito crente que não tem paz. E hoje teve uma situação lá em casa que tirou a minha paz. Não é que tirou a minha paz. A minha vida estava na paz. Já viu quando a pessoa chega e causa uma turbulência na tua casa? Um alvoroço? Vira de cabeça para baixo? Aí tem que ter uma pessoa que tem equilíbrio, né? Para controlar a situação. Opa, peraí. Que só falta todo mundo se matar. Virar de cabeça para baixo, dar cambalhota. Sair com o carro voado, bater na primeira esquina. Tem que ter alguém que põe equilíbrio. Calma, fica tranquilo. E o inimigo ele vem tentando tirar a nossa paz. Mas o Evangelho é paz. O Evangelho é perdão. Fala para o teu irmão, é perdão. Há pessoas que vivem marcadas, porque não se perdoam pelos seus atos errados, vive se martirizando, não se perdoou. Estou falando do quesito pessoal, não se perdoar. Quanto mais liberar perdão para outras pessoas, que é uma outra vertente também. E o Evangelho ele é perdão, porque se Jesus Cristo nos perdoou, o Pai nos perdoou através do sangue. Quem somos nós para julgar alguém, para condenar o nosso próximo? 1 João 1,7, olha o que diz. Mas se andarmos na luz, quem anda na luz aí, diga amém. Amém, quem anda na luz. Se andarmos na luz, como Ele está, temos comunhão um com... Olha para o teu irmão e fala para ele assim, eu quero ter comunhão contigo. Porque eu estou na luz. E se eu estou na luz, eu tenho que ter comunhão com o meu próximo. Não existe crente que não tem comunhão com o outro. O sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, ele nos purifica de todo o pecado. Amado, se você quer ser purificado do pecado, da tua vida, liberto, eu tenho que ter comunhão com o meu próximo. Sabia que tem algumas situações na nossa vida que a gente não tem comunhão com o nosso próximo? Que às vezes a gente gera aquele bloqueio. Né? Eu não estou falando que eu sou certinho aqui não, que eu também tenho... existe essa situação, a gente tem que se libertar disso. Porque nós precisamos ter comunhão com o outro. Nós somos crentes, nós andamos na luz. E falta perdão, falta paz, falta libertação. Por isso que nós não vemos os milagres acontecer no nosso meio. Não vê o surdo ouvir, o cego enxergar, o paralítico andar, porque falta perdão, porque falta paz na nossa vida, falta fé, falta libertação. O Evangelho é ressurreição, amados. O Evangelho, olha o que diz 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Você acredita que um dia você será transformado? Ainda que você venha morrer, você vai ressuscitar primeiro. Mas se Jesus Cristo voltar hoje, amados, logo mais à noite,
às 22 horas, ou às 1 hora da manhã, eu creio que eu vou encontrar com Ele nos ares. Eu não vou passar pela morte. O Evangelho ele nos trouxe isso, essa boa notícia. E hoje eu vejo que a igreja não fala de ressurreição. Nós não abrimos a boca para falar que Jesus Cristo está voltando para resgatar a sua noiva. Nós temos que ter uma expectativa no nosso coração, esperar. Lá em Atos eles estavam esperando, ardendo no coração. Jesus Cristo, eles viram Jesus Cristo sendo assunto aos céus, e eles esperavam que Jesus Cristo ia voltar no outro dia, ou daqui a 10, 15 minutos, eles estavam esperando, eles eram crentes, fervorosos, e hoje a igreja já se acostumou com isso. Jesus Cristo vai voltar, vai, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, minha filha vai crescer, vai fazer faculdade, vai casar. Nós nos prendemos às coisas desse mundo. O Evangelho, ele é graça para finalizar minha mensagem. Olha o que diz lá, Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Amados, eu não sei qual é a tua vida nessa noite que tu está passando, ou se você é crente de muito tempo de igreja, e você muitas das vezes está falando assim, eu tenho pecado, eu tenho problema, mas eu quero dar uma boa nova para a tua vida nessa noite, uma boa notícia. Se você se arrepender do seu pecado, se você verdadeiramente se entregar a Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. A palavra de Deus diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Amados, graça significa favor imerecido. Nós não merecemos favor. Graça não é merecimento. Graça não é assim, coitadinho, vem cá meu filhinho, tu fez algo bom para mim, então você merece. Não! Graça é aquele miserável. Graça é aquele, desculpa o termo da expressão, o vagabundo, é o homicida, é o ladrão. Jesus Cristo, Ele olha diferente. Ele não olha como eu olho, como você olha. Graça é isso, amados. Graça é favor merecido. É a contramão do que nós pensamos, graça. Às vezes tu olha a graça o cara tem que merecer. Não, é imerecido. De repente você não merece hoje. Você está se olhando assim e fala assim, Senhor, eu não mereço nem estar aqui hoje, nessa noite. Mas eu quero te dar uma boa notícia, a boa nova do Evangelho. Isso é Evangelho. Jesus Cristo está aqui nessa noite para te abençoar. Jesus Cristo está aqui nessa noite para mudar a tua história. Jesus Cristo está aqui nessa noite para trazer salvação na tua casa, para transformar a tua vida, transformar a vida do teu marido, dos teus irmãos, que tu tanto ora pela vida dele, teus irmãos, tanto você ora pela vida do teu pai, da tua mãe, não sei por que tu está orando, mas a graça de Deus está nesse lugar. Nessa noite Jesus está aqui, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé nessa noite, amados, vamos orar ao nosso Deus. Você anotou aí o que você precisa? Eu preciso, amados, eu preciso de graça sobre a minha vida. Eu preciso de paz sobre a minha vida. Eu preciso de perdão, Jesus. Eu preciso perdoar, Jesus. Eu preciso de libertação também. Eu preciso, ó Pai. Nós precisamos aqui nessa noite. Por isso é que o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho ninguém entende. O Evangelho é loucura. É loucura o Evangelho. A palavra é loucura. As pessoas não entendem. Elas julgam. Mas nessa noite, eu acredito, Senhor, que Tu está aqui para transformar a nossa vida, para nos dar vida em abundância, para derramar poder, virtude sobre a vida de cada irmão aqui nessa noite. O Senhor conhece cada pedido, cada marcação que eles fizeram ali nessa noite, ó Pai. E eu quero depositar esses pedidos agora, Pai, no Teu altar. No Teu altar, Senhor, não tem nome, mas o Senhor sabe, o Senhor nos sonda, conhece os corações. A pessoa não marcou, mas ela falou, eu preciso de perdão, eu preciso de graça, eu preciso de amar o meu irmão, eu preciso, ó Pai, da verdade sobre a minha vida. Tu conhece, Senhor, e Tu sonda, por isso eu clamo nessa noite, derrama salvação sobre a casa dos Teus filhos, derrama vida em abundância, derrama virtude, ó Pai, e fé. Em primeiro lugar, fé, para que eles creiam, para que eles acreditem, para que eles venham se firmar em Ti, Senhor. Pode mandar. Cante assim, ó, nessa noite, orando a Deus. De repente, tudo na tua vida hoje é incerto, tudo é incerto, nada é certo na tua vida. Mas Deus está aqui nessa noite.
Confia, amados, teu coração. Confia nele. Ele me guarda, ele te guarda. Chegado ao fim, Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe. Eu fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu fui alcançado. Eu não mereço tanta graça, misericórdia recebi. O maior milagre já está acontecendo na tua casa. O maior milagre você já recebeu de Deus. O maior milagre é a tua vida, a tua salvação. Por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia. Levante a mão para o céu, levante a mão para o céu. Você pode declarar assim com a sua vida assim, ó, o maior milagre, fala, o maior milagre. Declara isso, amados, fala novamente assim, o maior milagre, o maior milagre. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia, Jesus. O maior milagre Deus já fez em mim. Ele já fez sobre a tua vida. Você vai chegar na tua casa nessa noite, você vai ver transformação. Eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite. Alguma coisa mudou. Nada vai ser como você entrou. Vai ser diferente. Você vai ver transformação. Você vai ver vida sobre a tua casa. Você vai ver todo o bem do Senhor sendo derramado sobre a tua casa nessa noite. É o que eu profetizo. Em nome de Jesus de Nazaré. Se você crê dessa forma, diga amém. E aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Aplauda Ele, tendo a certeza da vitória. O maior milagre Deus já fez em mim. Assim, ó. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. Glória a Deus pela tua vida nessa noite. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pela tua presença aqui nesse lugar. Por você que está nos assistindo, que essa palavra tenha alcançado o teu coração também na sua casa, nas redes sociais. A tua vida, amado, está cheia de Deus nessa noite. Sai daqui renovado, transformado pelo poder do Evangelho. Isso é Evangelho. Sai daqui com uma visão diferente do Evangelho, porque o Evangelho é lá fora. Tu vai sair agora lá, vai chegar na tua casa, você vai ver vida, você vai ver transformação, você vai ver cura, você vai ver libertação na tua casa, você vai ver os milagres de Deus se manifestar. Isso é Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida. Levante a mão para o céu. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra revelada aos nossos corações, e que o Senhor nos leve para os nossos lares debaixo da tua proteção. E que o Senhor nos abençoe de uma forma rica. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Saia daqui, abraça o teu irmão, dê um abraço nele. Transmita um pouco dessa graça sobre a vida dele. A graça de Deus, a unção, a virtude sobre a tua vida nessa noite. Passa um pouco de virtude para ele aí, meu irmão. E leva para tua casa. Aleluia.